Olá, boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto, eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela rádio Universal AM 810 de Santos. Estamos simultaneamente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e ainda no nosso canal no YouTube. Siga a gente, curta, compartilhe os nossos conteúdos, interaja com o programa a partir de agora. O número do WhatsApp é o 973350038. De novo, 973350038. Não se esqueça de marcar a hashtag Programa Gente que Fala durante as suas interações nas redes sociais. Hoje, terça-feira, vamos aqui com muita fé, com muito empenho, aqui apresentando os nossos convidados para as nossas análises e debates de hoje. Primeiramente, o doutor José Miguel da Silva Júnior, advogado criminalista, especialista em direito militar. Doutor José Miguel, seja bem-vindo ao programa Gente que Fala. Boa tarde, Mauro. Mais uma vez é um prazer estar com você e com os demais participantes. Será uma tarde bem agradável. Muito obrigado pela presença. Também conosco o Rodrigo Prando, cientista político, professor e pesquisador da Universidade Presbiteriana Mackenzie, também conselheiro do Instituto Não Aceito Corrupção. Rodrigo Prando, seja bem-vindo mais uma vez ao Gente que Fala. Tudo bem? Como estão as coisas? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui contigo novamente, Mauro. Prazer, Miguel. Prazer, Roberto e o Pedro também, que daqui a pouquinho deve estar conosco aqui. Um prazer estar com vocês. E a Zenilda, de novo, que está aqui nos bastidores nos ajudando. Prazer conhecê-los e estar contigo novamente. Também com a gente o Coronel PM, advogado, psicólogo, Roberto Alves dos Santos. Seja bem-vindo, Coronel Roberto Alves, tudo bem? Muito bom dia, já iniciando a tarde, você, a todos, e com certeza vai ser um grande debate de ideias. Além de eleger ou levar ao segundo turno mais representantes do centro do que dos extremos, a eleição do último domingo ainda revelou uma preferência por nomes conhecidos da política convencional. Mas trouxe também outro fenômeno, o crescimento da chamada política identitária. Ao menos 25 transexuais e travestis foram eleitos vereadores. Mulheres negras, indígenas e mandatos coletivos também obtiveram sucesso em 13 capitais, onde candidaturas com pautas LGBT, feministas ou antirracistas figuram entre os 10 mais votados para os legislativos municipais. Rodrigo Prando, primeiramente, o que aconteceu com o desempenho da direita conservadora, que a gente viu ocorrer na última eleição presidencial, evidentemente? O que aconteceu com a esquerda, representada pelo PT, e que agora aparece representada pelo PSOL? E o que explica o crescimento dos partidos ditos de centro, como Democratas e o Partido Progressista? Bom, então, agora, boa tarde de novo a todos. Mauro, a política tem a ver, no caso do Brasil, com eleições. Num país em que você tem um tirano, alguém que tem domínio absoluto sobre o poder, não existe democracia. No Brasil tem. Então, conversávamos há pouco aqui, né, nos bastidores, mas nós tivemos 8 anos de Fernando Henrique, do PSDB, 8 anos com Lula, 6 anos com Dilma e temos 2 anos com Bolsonaro. A democracia implica em mudanças constantes de percepções e de análises. O que acontece é que nós temos, desde 2018, o presidente Bolsonaro, que assumiu a presidência da República a partir de uma estratégia que foi comunicada ao seu eleitorado de se colocar como conservador nos costumes e liberal na economia. E este foi o projeto vitorioso. Quer queira ou não, e aí tem a questão da legitimidade do voto, o voto precisa ser respeitado. O que não significa, numa posição política, que aquele que sai vitorioso tenha direito de eliminar as vozes dissonantes ou as minorias. Então, se existe alguém no poder hoje, esse que está no poder pode ter sido minoria política num determinado momento. Então, a democracia tem essas questões. E o presidente Bolsonaro, ele tem um estilo de governo que é um estilo de confrontar. As bases bolsonaristas se mantêm muito coesas e muito resilientes com relação ao governo do presidente Bolsonaro, e ele sabe como manter essas bases unidas, e uma das formas de mantê-la unida é o constante confronto. Só que aí eu até conversava aqui antes com o Roberto, que o organismo, nosso organismo, ele se submetido ao estresse constantemente,
ele dá sinais de cansaço. Da mesma maneira, o discurso polarizador, o confronto constante nesses 2 anos, também levou a, neste momento das eleições municipais, uma opção que recusou, por exemplo, novidades. Então, aquela história da nova política contra a velha política não colou nas eleições municipais. Especialmente numa situação de pandemia, a maioria do cidadão que votou, do eleitor cidadão que votou, decidiu optar por aqueles que têm experiência, que já figuram no campo da política dialogando. Outra coisa bem lembrada, não foi apenas uma recusa a uma direita mais extremada ou conservadora, mas também recusou-se o discurso polarizado do lulopetismo. Então, nessa eleição, tanto o bolsonarismo quanto o lulopetismo perdem espaço para candidatos mais ao centro, partidos mais ao centro. E aí, o último elemento que você coloca, está claro, e eu acabei agora há pouco a falar também para uma outra emissora de televisão, das candidaturas coletivas, transexuais, mulheres negras, indígenas, que são indivíduos, grupos sociais, minorias muitas vezes, porque não minorias numéricas, mas minorias no sentido de historicamente não participarem do debate público e nem mesmo de se incorporarem ao poder político decisório. Então, é um respiro, é um oxigênio para a democracia, e eu acho que a democracia tem que conviver com pessoas à esquerda, à direita, conservadores, ao centro. É esta pluralidade que nos permite uma sociedade democrática como a brasileira ir às urnas de 2 em 2 anos. E agora fomos para prefeitos e vereadores. O saldo é positivo, ainda lembrando que tem segundo turno em inúmeras cidades para a gente poder fazer uma avaliação do como vai ser 2022. É cedo ainda para isso. Bom, a correlação de forças na Câmara dos Vereadores de São Paulo se modificou, né? Independentemente de quem venha a ser o prefeito, se Bruno Covas será reeleito ou se Boulos será eleito, quem terá mais facilidade, quem terá mais dificuldade com essa correlação de forças que foi desenhada, que saiu das urnas? Vai depender muito, Mauro, da construção e do diálogo de cada um deles. Sabidamente, dentro do PSDB, o Bruno Covas, ele não tem, por exemplo, a oratória que tem o Boulos. Isso fica evidente, né, nas lives, nas redes sociais, nos debates. No entanto, o Covas, ele é um bom articulador. Ele articula, ele dialoga, e isso vem desde as origens familiares, lá com o avô, o falecido o Mário Covas. Então, assim, pela experiência, independente da configuração da Câmara dos Vereadores, o Bruno tende a negociar, dialogar, e isso fica claro no arco de alianças que ele já teve no primeiro turno. O que não indica que Boulos também não possa aprender, é que neste caso, sendo eleito, o Boulos seria um neófito, porque não é neófito na política, concorreu à presidência da República há 2 anos e agora está no segundo turno. Mas tendencialmente, então, enquanto tendência, me parece que, independente da configuração, o perfil do Bruno Covas é um perfil de negociar, de discutir, de construir pontes ao invés de construir muros. Coronel Roberto Alves dos Santos, já dá para a gente tirar algum prognóstico para 2022? A gente, pela análise do Rodrigo, cada eleição, aquele resultado de 2018 foi um, esse resultado é outro, é da dinâmica da democracia. Então, por conta dessa dinâmica da democracia, a gente consegue tirar alguma coisa disso para 2022, que será novamente uma eleição presidencial? Então, a dificuldade hoje, com a velocidade das transformações, tudo se transforma muito rapidamente. 2 anos é longo prazo. Então, muita coisa vai acontecer nesses próximos 2 anos para que a gente possa articular qualquer coisa. Trabalhando com a ciência, com a estatística, existem tendências que vêm se mantendo, e dentro da manutenção dessas tendências, se não houver um fato novo, um fato pandêmico, né, de qualquer origem, não precisa ser da saúde, mas se não houver um fato novo, existe uma tendência de nós perdermos o extremismo, como já foi muito bem colocado. Aliás, depois do Rodrigo falar, a gente comentar qualquer coisa fica totalmente sem coerência, né? Um especialista dessa área, mas dentro da visão que nós temos até da experiência de vida, nós vemos que todo radicalismo é burro, tá? Todo extremismo ele é ignorante. Então, a tendência de uma centralização de ideias, com acomodação de ideias, que é o que nós precisamos no Brasil, nós estamos falando num país que é obrigatório o voto, com 30% de abstenção, e daqueles que votam, a gente ainda tem uma série de incoerências desse voto.
acabamos elegendo pessoas que não nos representam e nós não cobramos absolutamente nada por isso. Então, esse processo ainda ele está amadurecendo. O próprio voto no Brasil está em fase de amadurecimento. Quantos anos levaremos? Não sei. Mas nós precisamos amadurecer, porque uma coisa é votar, outra coisa depois é exigir daquele representante que faça aquilo que a população precisa, todo ano, recorrentemente, seja qualquer o cenário, qualquer a instância de votação, nós temos os mesmos pedidos, é saúde, educação, transporte, é a mesma coisa, ou seja, se a gente pede a mesma coisa recorrentemente, é que nada vem acontecendo, ou nada vem acontecendo por vários cenários. Será que estamos sendo bem representados? Nós sabemos, tem vários questionamentos que ainda vamos ter que colocar e aprender. O processo democrático em que o povo decide precisa de um povo com a cultura, com a educação bem formatada. Nós ainda estamos aprendendo, vilipendiando no processo educacional. Então, nós temos como exemplo as eleições, exatamente dentro do enredo de falta de amadurecimento da própria cultura, da própria educação. Então, é um cenário que ainda vai se prolongar e, para criar prognósticos dentro de um cenário desse, fica muito difícil. Professor José Miguel, pegando o gancho aqui do coronel Roberto Alves, na esteira do que ele disse, que se estamos sempre pedindo as mesmas coisas, é porque as coisas não estão acontecendo. Governar é eleger prioridades, ou seja, tem tantas prioridades assim que fica difícil até de escolher o que é prioridade. Bom, como o próprio Roberto falou, depois, aí agora eu acrescento, depois do Rodrigo e do Roberto falar qualquer coisa, fica difícil, né? Fica bem difícil. Eu diria que é a mesma coisa de você substituir o Pelé, né? Com o estádio lotado, você substituir o Pelé. Não, mas eu acho que eu acho que foi importante essas eleições para, como o Rodrigo bem assentou, né? Essas mudanças, essa voz das urnas, ela se reveste de fundamental importância para a gente repensar como é que vai ser daqui para frente, como é que nós vamos lidar, e como é que será 2022. Eu acho que essa questão aí do Poder Executivo, neste momento, essa minoria que foi eleita, ela vai muito contribuir para com o Executivo, ou seja, a voz que vai se tornar agora, ela vai ter uma participação importantíssima no Executivo de agora em diante, para que nós possamos o quê? Realmente sair da teoria e colocar na prática os anseios da população. Rodrigo, de novo, eu queria avançar aqui para o próximo tema, mas assim, aqui é importante. A ciência política fica em apuros, porque vamos pegar a eleição municipal 2016, que o Dória venceu aqui em São Paulo, venceu em primeiro turno, algo que jamais o PSDB tinha conseguido aqui, e o mesmo PSDB na eleição presidencial de 2018, não com ele, mas com o Alckmin, teve, acho que 5%, 4%, se não me engano. Então, em 2 anos, um cenário completamente diferente para o PSDB, e agora um cenário completamente diferente daquilo que foi construído pela direita conservadora com a eleição de Bolsonaro, nessa eleição municipal. Então, essa dinâmica que faz com que seja difícil a gente prever 2022? Mauro, não é que a ciência política, a sociologia ficam em apuro. O Roberto colocou muito bem que existem tendências. A gente tem que ter a capacidade de fazer uma leitura do cenário, mas também de entender que este cenário, essas eleições que são conjunturais também têm uma coisa estrutural, né, que a fundamenta. A grande questão é que a sociologia ou a ciência não vamos ficar em apuros, porque a gente não tem pretensão de dar explicações que sejam absolutas. É impossível, na psicologia, na sociologia, na economia, você chegar a um acerto matemático. Se o engenheiro não calcular corretamente o concreto e a resistência do concreto, o prédio cai. Agora, nós não temos laboratório, eu não posso sair na rua com controle remoto e clicar e parar uma manifestação para fazer uma análise e colocar o cara dentro do tubo de ensaio. A gente faz análise enquanto as coisas estão acontecendo. Então, veja, a eleição de 2018, que levou à vitória do Bolsonaro, ela realmente foi uma eleição disruptiva. Vamos imaginar que o Alckmin montou o maior arco de alianças possível para ter tempo de televisão.
E o Bolsonaro, sem tempo de televisão, mas já era chamado de mito, fazia pelo menos 2 anos nas redes sociais, tomou uma facada. Tudo isso são elementos que não são previsíveis. Não são previsíveis. Então o pessoal diz, mas os analistas não levavam a sério a eleição do Bolsonaro, os jornalistas, os formadores de opinião, mas nem ele próprio tinha condições de saber se ele ia ser vitorioso ou não. Teve um analista que colocou, porque tem possibilidade de fazer análise qualitativa e quantitativa, que disse, olha, o Bolsonaro vem crescendo e ele é uma força, provavelmente, para ser eleito presidente da República. Então, o Alckmin acabou em 4º lugar, foi o pior resultado do PSDB. Mas também, na eleição em que o Haddad concorreu aqui em São Paulo, ele foi derrotado no primeiro turno pelo Dória, que depois abandonou a prefeitura para ser governador de estado. Então, não existe possibilidade de, na política, você cravar um resultado, né? O Miguel aqui fez um elogio bastante forte para a gente, foi falar do Pelé substituir, mas veja, futebol, você tem um time de craque, só que de repente naquele dia o time não funciona. Na política também acontece isso. Tem aquela história de que treino é treino, jogo é jogo. A eleição é o jogo. Você pode treinar muito, mas como é que você explica, só para trazer recentemente, por exemplo, Joyce Hasselmann foi uma deputada a mais votada no Brasil. Acabou tendo menos voto para prefeito do que teve para deputada. O Celso Russomano é eleito deputado há um bom tempo e com votações expressivas. De novo, saiu na frente pela 3ª eleição, não chega no 2º turno. Ô, Rodrigo, então, se você me permitir, desculpa, se você me permitir, veja o fenômeno do Márcio França. Ele ficou em 2º lugar, muito próximo de ser governador do estado. Todos acreditavam que ele iria para o 2º turno, evidentemente não se falando da pesquisa, e o Boulos veio, surpreendeu todo mundo e foi muito bem votado. Miguel, perfeitamente, é isso. Então, assim, você vê, e o Márcio França se apresentou agora com aquela ideia de que ele está servindo a 2 senhores. Ele acenou para a direita, acenou para a centro-esquerda, acenou para a esquerda e ficou sem identidade. Então, teve menos voto, e você tem razão. Inclusive porque o Márcio França ganhou na capital do Dória, né, para governador. Perdeu no interior, mas na capital ganhou. Mauro, não ficamos em apuros, porque não dá para cravar. A coisa muda. O Roberto falou uma coisa fundamental. 2 anos numa sociedade hiperconectada em rede é um tempo enorme. As coisas mudam. A questão das redes sociais, Facebook, WhatsApp, aquilo pode mudar o humor do eleitorado da madrugada do sábado para o domingo. E você não consegue captar em pesquisa, às vezes, esse tipo de mudança que acontece na calada da noite. Mas é por isso tudo que a ciência política é apaixonante, né? E aí a gente coloca em discussão tudo aquilo que aconteceu. É apaixonante falar sobre esses fenômenos, fazer análise desses fenômenos por conta do dinamismo. Palmas para a nossa democracia, não é, Rodrigo Prando? Vamos aqui ao nosso próximo tema. O Grupo de Atuação Especial e Repressão ao Crime Organizado, o GAECO, detectou diversas ações de integrantes do PCC recomendando o voto em candidatos a vereador e a prefeito nesta eleição. Os criminosos estariam também intimidando cabos eleitorais adversários e ameaçando candidatos em pelo menos 3 regiões do estado. Em São Paulo, não são poucas as suspeitas e insinuações sobre as ligações de diversos membros de todos os poderes com a maior facção criminosa do estado. Coronel Roberto Alves, só com inteligência para identificar esse tipo de situação, né, de interferência do crime organizado nas eleições. Amor, eu vou só fazer um comentário importante. Eu não sei por que agora chamou a atenção isso, que já vem acontecendo há muitos anos. Nós já temos o próprio o ministro Luiz Roberto Barroso, né, trouxe essa preocupação para as autoridades públicas, que seria o advento de personagens ligados ao crime que poderiam buscar cadeiras eleitorais. Mas isso vem acontecendo há muito tempo. Na calada, depois, hoje não é nem calada, se você vai na periferia e vê como a população das periferias, ela sofre por uma pressão e opressão há quanto tempo? E o Estado ele tem uma presença menos efetiva na área da segurança pública, o próprio Estado de uma forma geral, com todos os seus serviços.
Por isso que as reclamações periféricas, da periferia, sempre são recorrentes, assim como eu falei do cenário anterior. Então, isso sempre existiu, nunca deixou de existir, só que hoje está mais badalado. Hoje eles colocam em mídias sociais. Hoje ficou tão massificado esse tipo de questão que eles usam como afronta ao poder público. Os candidatos se dizem autocandidatos com apoio de determinadas facções e, na região, eles têm um poder de influência pelo medo, pelo terror, pela pressão e, às vezes, pelo assistencialismo. Não é? A gente sabe qual é essa realidade, que acabam orientados e obrigados, em muitos casos, a seguirem determinados candidatos. Agora, o ministro do Supremo, não é? Do Superior Tribunal Eleitoral, que é o ministro do Supremo, preocupado com isso agora, alertando as autoridades, gente, é a maior autoridade do país em vários cenários, uma questão de lei, é uma questão legal. A ficha limpa, por exemplo, não, só condenação em tal grau, não sei o quê. A ficha limpa para uma pessoa que vai ser responsável pelas leis municipais, estaduais, federais, em todas as esferas, teria que ser muito mais rigoroso. Conduta ilibada, reputação. Eu não posso prestar concorrer a um serviço público se não tiver algumas exigências. E para ser um representante do legislativo, basta estar vivo. Basta estar vivo. Então, gente, existem uns cenários, como é que você vai, pelo poder público, obstar alguma coisa se a liberdade é generalizada? Se qualquer um pode ser candidato, e se qualquer um pode ser candidato, qualquer um pode ser eleito. E dentro dessa premissa, como é que você criva? Só com lei. Mas se a lei se afasta, então nós vamos concorrer com esse cenário. Ele já vem acontecendo, não é só no cenário legislativo. Pessoas são preparadas pelo crime organizado para o judiciário, para o setor público, para o setor militar, para o setor policial. Isso é crime organizado. Eles estão infiltrados em todos os cenários. Não seria diferente no legislativo. Agora, o que essa notícia trata é de que o crime organizado teria impedido os cabos eleitorais de fazerem o trabalho de campanha dos seus candidatos nas comunidades. Agora, também não há denúncias formais a respeito disso. Como é que se trabalha? A polícia tem que estar infiltrada entre os cabos eleitorais para tentar identificar alguma coisa. Não, Mauro, os menores índices criminais são nas comunidades. Ninguém presta queixa de nada. Ele vive sobre a égide do medo. Claro. Não tem. Como as polícias têm que distribuir seu efetivo pelas estatísticas, pelas informações, pelas ocorrências, você tem que focar onde está acontecendo o crime. Nesses locais não tem denúncia, não tem questionamento. São os lugares mais seguros do planeta, considerando essa ótica. Então, como é que você faz? Infiltrar pessoas. Os nossos policiais moram nessas comunidades. Não precisa fazer infiltração de ninguém. Todo mundo sabe. Se você chegar em qualquer posto de gasolina, eu vou falar posto de gasolina que ele está em todos os locais, e perguntar onde é que tem comércio de droga, onde é que eu compro isso, onde é que eu faço aquilo, você tem orientação. Que hora que a polícia passa? Eles têm todas as informações. Nós estamos falando, não é de crime oportunista, é de crime organizado. O crime organizado, a premissa é informação e infiltração. Nós estamos falando em infiltrar policiais no crime organizado, e o crime organizado está influenciado no nosso meio jornalístico, da saúde, em todos os cenários. As pessoas são preparadas para ter alguma função em locais que são vulneráveis. Então, a nossa postura é de reconstrução social. A nossa comunidade ela foi desfeita enquanto cidadania. Os vizinhos não se conhecem, não se falam. As vizinhanças que hoje estão praticamente num cenário virtual, nós estamos reunindo as famílias virtualmente, as pessoas não estão se confrontando nesse cenário. Então, como é que a gente vai harmonizar as pessoas? Como é que nós vamos criar um cenário de civilidade, de cidadania, no momento de caos? Eu não vou nem entrar nesse cenário da teoria do caos, mas nesse cenário, a gente buscar qualquer referência positiva, correta, num cenário conturbado, é impossível. O viés da violência acontece nas comunidades há muito tempo e vai continuar. Enquanto o Estado não estiver presente em todos os setores, qualquer um ocupa espaço. E a gente vai sempre concorrer, sempre assim, olha, vamos ver, quem sabe, como é que é isso? Mas o poder, seja pelo dinheiro, seja pela opressão, é que acaba elegendo muita gente, a gente sabe disso. Tira o dinheiro, vem a opressão. Não tem o que fazer. E nós vamos ter que conviver. Até alguém falar, vamos criar uma lei para exigir alguma coisa dos candidatos. Ele não pode ser uma pessoa subnutrida mentalmente e ser candidato só porque está vivo.
Hoje nós temos pessoas que concorrem sem o menor contexto. O que ele vai representar? Ele não representa nada antes, vai representar o que depois? Então o questionamento é muito maior do que só o da violência, muito maior. Seu olhar, professor José Miguel, sobre essa notícia. Polícia detecta ações do PCC nas eleições. Mauro, o Roberto esmiuçou também brilhantemente o tema. E nós sabemos que isso ocorre há muito tempo, há muito tempo. O que fica cada dia mais evidente é a ausência do Estado. Nós temos aqui, não sei se o Roberto vai concordar comigo, nós temos aqui um poder paralelo quando isso ocorre. É um Estado dentro de um outro Estado. Eu tive a oportunidade de trabalhar num dos casos de maior repercussão no Tribunal de Justiça Militar envolvendo policiais. E eu não sabia distinguir, eu acho que todos que trabalharam, quem era o criminoso e quem era o policial. Então, enquanto houver ausência do Estado, infelizmente, isso vai ocorrer. Pessoal, vou colocar agora aqui na nossa conversa, 12h26, o advogado economista Daniel Matos. Boa tarde, Daniel, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso time aqui para uma conversa mais sobre economia. Como é que estão as coisas? Boa tarde, Mauro, tudo bem e você? E uma boa tarde aos colegas. Aqui estamos bem. Vamos aqui fazer uma análise. Com esse risco, Daniel, de uma possível segunda onda da Covid-19 no Brasil, como é que o mercado econômico está reagindo? Quais são os possíveis efeitos de uma segunda onda da Covid-19 na economia brasileira? Tá. Sobre o mercado primeiro, né? Em razão da segunda onda, né? O mercado hoje está com um movimento meio de correção, ele ultrapassou os 105 mil pontos, está na casa dos 106, mas há a possibilidade que nas próximas semanas, a depender do volume de contagiados em relação ou o grau, né, do avanço da Covid, essa segunda onda, você tem uma queda das ações que estão dentro do Ibovespa, né? Em relação à economia de uma forma geral, né, seria muito, financeiramente, né, seria muito trágico você ter um retorno da Covid, né, especialmente os efeitos que você teria sobre a atividade econômica no geral, né, porque tem-se a perspectiva que nesse ano nós encerraremos com um PIB com a contração de 4 a 4,5%, é a média, e logicamente que você ter o retorno do coronavírus, isso vai mexer muito com as expectativas do desenvolvimento da atividade econômica, o que vai impactar negativamente, principalmente se houver medidas de restrição de locomoção, não lockdown, né, que eu acho que o lockdown foram alguns estados que tiveram aqui no Brasil, não foram todos, mas, novamente, a limitação de horário e acesso. Eu entendo que a proteção das vidas são importantemente necessárias, entretanto, tem que tomar cuidado com a medida que vai ser tomada para conter o avanço, porque você vai gerar um efeito reflexo muito forte na economia. Você falou, Daniel, numa retração do PIB de 4%. No auge da pandemia, falava-se, no pior dos cenários, 9%, 10%, chegou-se a falar em 15%. Recentemente falou-se em 5%. E agora você destacou 4%. O mercado tem ficado mais otimista, pode chegar até a ser menos, ou seja, tudo aquilo que se alardeou, tomara, evidentemente, que não tenha essa queda, tudo que se alardeou pode não acontecer? Tá, vamos lá. Quando você teve a crise, você tinha uma situação em que a sua economia ela caiu de uma forma muito brusca, né? Isso resulta no impacto, isso gera um impacto muito forte a curto prazo, porque ninguém esperava aquilo, logo o efeito do choque no tempo é maior. Se o efeito do choque no tempo é maior, você tem uma sensação de piora muito grande a curto prazo. Então, quando você vê o encerramento do segundo para o terceiro trimestre, você vê uma retração do PIB em 9,5%. Né? Por que ele está voltando agora? Porque as empresas, o mercado, de uma forma geral, já precificou o efeito do Covid, a atividade, os estados, né, eles vêm abrindo cada vez mais o comércio,
permitindo que as pessoas voltem às suas atividades, não ainda em 100%, mas gradativo, o que leva a essa melhora, né? Como o Brasil ele é uma economia fechada, você não tem um efeito tão forte de retomada como você viu em países do grupo europeu ou nos Estados Unidos, que vai encerrar esse ano na média positivo, né? O Brasil vai encerrar negativo em 4 a 4,5% em razão da estrutura econômica que a gente tem e esse efeito que teve, que é um overshooting, né? Você tem um chute do impacto muito forte a curto prazo, e a retomada ela volta, por isso que você vê o ministro da Economia, quando ele mencionava, falando em retomada em V, porque ele toca no fundo e ela volta, né? E para a gente fechar, Daniel Martos, considerando a ausência de tratativa da dívida pública, numa eventual segunda onda, o que é que pode ocorrer? Uma dívida pública que, na sua relação com o PIB, beira 90%, não é isso? Está na casa, acho que dos 92,7%, se eu não me engano. Já passou, então. Já passou, infelizmente. Bom, se o governo infelizmente, não der seguimento na reforma administrativa, na tratativa de como vai ficar a questão da dívida pública para o próximo ano, especialmente o gatilho que estão tentando aprovar na reforma, que você vai travar o gasto público que foi feito no ano passado com a inflação, mas com algumas alterações de alocação de recursos. Se isso não acontecer, você vai ter provavelmente no próximo ano uma piora do quadro do país, você vai ter um aumento de inflação, tá? E você vai ter uma depreciação do câmbio, perdão. Ou seja, você vai ter uma diferença maior do valor da paridade entre dólar e real, tá? Tudo em razão da dívida pública, porque o Brasil, o malefício maior, que é o que impacta a nossa economia, não são fatores tão externos, são fatores mais internos. Então, o que vai ditar a retomada da atividade econômica no próximo ano é justamente a tratativa da dívida pública. Em ela sendo tratada, você vai ter uma melhora na paridade do real com dólar e uma melhora no ambiente interno, de modo que as empresas consigam se desenvolver de forma melhor e toda a sociedade. Muito obrigado, Daniel Martos, economista, advogado, com a gente no nosso time aqui de entrevistados hoje, falando sobre a economia do Brasil nessa possibilidade de segunda onda de Covid-19. Até uma próxima oportunidade, Daniel. Obrigado. Agradeço, boa tarde aos colegas. 12h33 agora, você acompanha o programa Gente que Fala. Estamos pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos e ainda nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Mais um tema por aqui, o microempresário José Maria da Costa Júnior, 33 anos, principal suspeito de ter atropelado e matado a ciclista Marina Koller, na madrugada do dia 8 em Pinheiros, prestou depoimento à polícia no dia 10, mas foi liberado após 3 horas de esclarecimentos. A prisão preventiva havia sido pedida pela Polícia Civil, mas era semana eleitoral e as prisões só podiam ser feitas em flagrante. A defesa diz que ele não parou para prestar socorro por estar em pânico e que ele preenche os requisitos para responder ao processo em liberdade. Professor José Miguel da Silva Júnior, o senhor está nesse caso, é o advogado de defesa do José Maria da Costa Júnior. Por que ele preenche esses requisitos para responder ao processo em liberdade, professor? Sim, Mauro, eu sou advogado do caso, né? Me sinto bem à vontade para poder falar do caso, até porque não é segredo de justiça. Se eu fosse, eu não poderia estar opinando. Claro que aqui eu não vou adentrar ao mérito do que ocorreu, até porque é um caso de repercussão, há várias imagens ali divulgadas, quer dizer, uma série de fatores. Pois bem, o que ocorreu ali? Primeiro que ele se apresentou e eu assumi isso publicamente após o acidente, porque eu, como advogado dele, eu não estava aqui em São Paulo. Eu fui fazer uma audiência em Salvador, em Feira de Santana, fiquei em Salvador, quando eu soube do caso e fui acionado. E eu me comprometi em apresentá-lo. Só que eu cheguei na cidade de São Paulo e vim direto para cá, para o meu escritório,
tive o contato com ele, eu não o conhecia, foi um pedido de um colega. Eu conversei com ele e vi que ele não tinha condições de prestar depoimento, tendo visto o abalo emocional dele. Mesmo assim, eu optei por apresentá-lo. Eu apresentei, ele se manteve um direito constitucional de se manter calado, ele se manteve calado, e já havia uma representação para a prisão preventiva dele pela autoridade policial. Mesmo sabendo disso, eu optei por apresentá-lo. A questão eleitoral não condiz com a realidade divulgada pela imprensa, porque ele estava ausente desse flagrante delito, já te passavam todo este momento, em que pesem terem falado que as investigações continuaram. Não, é uma questão doutrinária que não vem aqui a gente discutir. O fato é que esta prisão não comportava. Até porque eu me comprometi que, se fosse deferida essa prisão em desfavor dele, 48 horas eu iria apresentá-lo. É que o crime que ele está respondendo é um crime culposo, que não cabe prisão preventiva. Não há de se falar em crime doloso. O crime doloso é quando se tem o ânimo, a vontade de se matar. Ele não saiu naquela noite para matar ninguém. Houve o quê? Houve um acidente. O que tem que se apurar? Se ele agiu com imprudência, com negligência, com imperícia. Isso que tem que ser apurado. Destaca-se aqui, Mauro, nós falamos tanto em democracia, nós falamos tanto em paz. O que me causou espécie foi toda aquela movimentação, aquela agressividade na porta daquela delegacia. Eu tive meu carro danificado, eu fui ameaçado, inclusive, pela própria internet, teve um programa divulgando isso ao vivo. Então, aquelas cenas ali, e vendo as entrevistas dos familiares, eu posso garantir que a vítima, a Marina, não estava feliz com aquilo. Ela não iria agir daquela forma tão violenta que os ativistas ali agiram. Eram 3 pessoas no carro, professor Miguel. Essas outras pessoas que não teriam falado para o seu cliente parar ali para ver o que tinha acontecido, elas podem responder de alguma maneira? Tem um entendimento que sim. Tem um entendimento que sim. De uma omissão de socorro. Pode-se tipificar? Sim, pode se tipificar, fica a cargo do delegado de polícia. Mas foi bom você tocar nesse assunto, que mesmo que o meu cliente tivesse retornado ao local, tivesse parado, não iria salvar a vida da vítima, infelizmente. Tinham pessoas especialistas ali que estavam e prestaram o socorro. Não estou aqui justificando o fato dele ter fugido. O que ele me contou foi, olha, eu fugi do local porque eu entrei em pânico, entrei em desespero. Aí tem a questão lá de uma imagem no elevador que eu questionei, ele subindo, ele falou, olha, a pessoa que estava do meu lado, ela entrou em desespero e eu tentei ali acalmar. Por isso que o inquérito se presta para poder apurar tudo isso. Se as investigações apurarem que ele estava em alta velocidade, ali é uma avenida para 50 km por hora. Então, 60 km por hora ali já pode se considerar alta velocidade, porque está além do limite permitido. Se a investigação identificar qualquer coisa nesse sentido, ou que ele tivesse bebido, aparentemente até aqui não, e isso pode transformar a natureza do crime em culposa, em dolosa e não culposa, como até aqui está? Pode. O Ministério Público ele não está escravo de um inquérito policial e ele pode mudar, sim, essa tipificação. Porém, tem que vir carreado de provas contundentes que ele agiu com um dolo chamado o dolo eventual, quando você assume o risco de produzir o resultado. Torno a repetir, ele não saiu de casa com a intenção de matar ninguém. Porém, há um dolo eventual de quando você assume o risco de produzir esse resultado pela sua conduta. Temos que analisar toda a sua conduta. O senhor tem contato com a família da Marina? Não, eu não tive contato com a família.
Ele participou aqui de uma entrevista para uma emissora de TV, para o Fantástico, onde ele pede realmente o perdão. Ele realmente está muito abalado, emocionalmente, está muito abalado. Eu devo, aqui em primeira mão para você, nos próximos dias, apresentá-lo para um novo depoimento, para que ele fale perante a autoridade policial, até porque não tem nada que esconder, para que ele esclareça os fatos. A morte é sempre lamentável, né? Eu sempre digo que a gente tem que ter uma prevenção, né? Agora, infelizmente, a vida daquela jovem se foi. O que ele poderia falar numa próxima apresentação de forma diferente do que ele falou no primeiro depoimento? Não, ele não formalmente ele não prestou depoimento. Ele se manteve calado pela questão emocional e ficou dele responder todas as perguntas da autoridade policial quando ele tivesse condições emocionais para ele responder todas as dúvidas da autoridade policial. Ele prestou aqui umas informações em um clima completamente diferente. E ele vai falar, ele vai dar a sua versão formal para a autoridade policial. Muito bem. Você acompanha o programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com os nossos convidados por aqui, 12h41 agora. Antes do nosso próximo tema, eu vou ler aqui uma mensagem da Prefeitura de São Paulo. Olha, pessoal, esse recado é para vocês, que assim como eu moram aqui na cidade de São Paulo. A cidade já está na fase verde da quarentena, todos nós sabemos disso. As lojas, shoppings, restaurantes, salões de beleza, academias seguem retornando às atividades, inclusive com a ampliação dos horários de atendimento, só que a pandemia não acabou, minha gente. Todo cuidado é pouco nesse momento. Você sabia que as pessoas entre 18 e 49 anos de idade são as que mais têm chance de pegar a Covid-19? Por isso, você, nessa faixa de idade, jovem, entre 18 e 49, você tem que se proteger e evitar transmitir os vírus para os seus amigos, para os familiares. Se você tiver mesmo que sair de casa, lembre-se dos cuidados para proteger a sua saúde e a saúde de quem você ama. Evite lugares com muita gente. Não cumprimente as pessoas com beijos no rosto ou com apertos de mão. Use bem a máscara e lave frequentemente as mãos com água e sabão. Se você mora com seus avós, com as pessoas mais velhas, da melhor idade, redobre a atenção. Ao chegar da rua, de novo, tem que lavar as mãos, evitar dar beijos e os abraços e apertos de mão. Então, vamos, cada um de nós, continuar fazendo a nossa parte, seguindo as orientações para não contrair e não transmitir o vírus, não transmitir o coronavírus. Mensagem aqui da Prefeitura de São Paulo. Minha gente, o primeiro debate do segundo turno entre os dois candidatos à Prefeitura de São Paulo, Bruno Covas e Guilherme Boulos, foi pautado pela gestão da pandemia, por políticas para a região da Cracolândia e pela bagagem dos candidatos. Covas, por várias vezes, chamou seu adversário de radical, além de ressaltar que ele não tem experiência em gestão pública. E Boulos, por sua vez, criticou reiteradamente a gestão do atual prefeito durante o enfrentamento da Covid-19. Rodrigo Prando, estamos falando aqui do debate de ontem, que aconteceu exatamente um dia após a eleição, bem em cima mesmo, e esse debate ocorreu na CNN Brasil. Chamou a minha atenção, ambos muito comportados. Seria por conta porque justamente aconteceu bem um dia depois das eleições, muito em cima, ambos cansados ainda até de tudo que tinha ocorrido até ali. A que você atribui esse bom momento, né, de bom comportamento de ambos os candidatos no debate? Bom, primeiro, se destacar um aspecto bastante positivo e pedagógico, que é deixar claro que política pode ser feita com embate de ideias, com confronto, até com posições diametralmente opostas, mas com respeito. Então, tanto o Boulos, pelo menos o Boulos moderou na campanha, o Boulos moderou o seu discurso, o seu comportamento, e isso ficou claro, aliado à sua capacidade oratória e à sua inserção nas redes sociais, teve um impacto. E aí o Miguel até destacou anteriormente, né, que ele chegou com mais força do que se previa, mas ele teve um impacto nos mais jovens, da mesma forma que o Arthur Duval também impactou os mais jovens nas suas redes sociais, o Boulos conseguiu a mesma coisa. E o Bruno Covas, ele tem este perfil mais calmo, mais moderado, mais ponderado, de certa maneira. O que me chamou a atenção
é que mesmo sendo no dia seguinte das eleições, e realmente ambos estavam cansados, mas eu acho que foi feito convite pela emissora e eles não se negaram a ir, porque perderiam espaço. E a emissora quis fazer o primeiro debate, quis marcar uma posição ali. Agora, o que eles trouxeram para o debate também estava presente no discurso, né? Enfim, que eles fizeram em agradecimento a terem ido para o segundo turno. O Covas destaca a experiência, quer colar no Boulos a imagem de radical e dizer, inclusive, que não adianta falar bonito, tem que saber realizar, tem que ser alguém que saiba administrar, que tem experiência. Em contrapartida, o Guilherme Boulos vai, de todas as formas, atacar o Bruno Covas, porque, na verdade, o Bruno é a vidraça, o Boulos é a pedra, porque quem é o prefeito é a vidraça de todo mundo no debate, agora é uma vidraça só com uma vidraça e uma pedra. Antes era uma vidraça e 12 pedras, né? Mas é assim que faz parte a questão política. E, nesse sentido, o Boulos vai tentar trazer à tona a questão da cidade, a mesmice, como ele colocou, que a candidatura dele quer vencer a mesmice e, além de tudo, ele vai fazer, Guilherme Boulos, um esforço enorme para colocar, né, na figura do próprio Covas, não o Covas, e sim o próprio governador João Dória. Então, o que o Boulos pretende fazer é transformar o Bruno Covas num preposto do Dória, como aconteceu em 2018 ao transformarem Haddad num preposto do Lula. Então, é uma estratégia discursiva, é uma estratégia política que nós vamos ver nos próximos debates como é que vai ser colocada. Se me permite só fazer uma consideração em intensidade ao que o doutor Miguel falou sobre o caso, vale sempre muito lembrar, o doutor Miguel disse que foi atacado, né, foi o carro dele. Há uma diferença muito grande, e a gente tem que ter isso em consideração, a diferença entre justiça e vingança. A justiça e a lei existe para que ninguém se vingue. E da mesma maneira que o doutor Miguel sofreu ataques pelas redes sociais, o dia que eu disse que a justiça tinha que tratar do caso de maneira impessoal e fiz críticas à conduta naquele momento do juiz Sérgio Moro, eu, na bancada do jornal, na televisão, fui atacado dizendo que iam me encontrar em casa, que sabiam onde eu morava e que eu era um comunista que vivia às custas do Estado e do serviço público. Então, assim, seja no universo virtual e real, muitas vezes o brasileiro lincha. O Brasil é um dos países que mais lincham no mundo. E o linchamento é um crime, via de regra, conservador, de descrença na justiça e de fazer justiça com as próprias mãos. Então, tanto o Miguel aqui quanto o Roberto, que são operadores do direito, né, estão destacando isso. E a gente tem que entender com muita seriedade no Brasil a diferença entre autoridade e autoritarismo. O policial, o juiz, representa a autoridade porque é um poder autorizado pela lei. Não precisa ser autoritário. E muitas vezes no Brasil, quando o doutor Miguel falou, falar de democracia é sempre bom quando é para mim. Quando eu vou dar o benefício da dúvida ou permitir que a lei julgue, eu não quero porque é o outro. Não. A lei tem que tratar de forma impessoal todos, indistintamente, porque o princípio republicano é a igualdade perante a lei. Se o jovem que cometeu o atropelamento e a jovem que faleceu foi do movimento escoteiro, eu não a conheci, mas ela esteve, então é uma vida que se perdeu, mas todos nós, o dia que cometemos algo errado e fizemos algo errado, queremos ser julgados de acordo com a lei, não pela violência, pela vontade ou pelo clamor popular. E é assim que deve proceder, inclusive, o ministro do Supremo Tribunal Federal. Jogar para a torcida é fácil. Estar dentro da lei é um princípio civilizacional e também uma das bases da democracia. Só porque eu fiquei com vontade de falar isso, porque eu escutei tanto o Roberto quanto o Miguel falando, e eu queria fazer esse comentário. Mauro. Sim, sobre as eleições, Brando, o ministro Luiz Roberto Barroso falou sobre tudo que aconteceu em relação à apuração dos votos, em relação àquela dificuldade enfrentada no momento em que os computadores, os servidores do Tribunal Superior Eleitoral receberam mais de 400 mil acessos por segundo, e os computadores, os servidores resistiram a esse ataque. Falou em milícia digital a partir da Nova Zelândia, dos Estados Unidos, aqui mesmo do Brasil. Isso tudo é muito grave, né? Está colocando em xeque o direito
de nós, eleitores brasileiros, ao voto com transparência, com segurança. Isso é tudo muito sério. O que tem que ser feito? Não, é seríssimo e é algo que também, da mesma forma que o Roberto falou, que a questão das milícias, do crime organizado se inserir na política não é novo, esses ataques não são novos, eles aconteceram nos Estados Unidos na eleição do Trump, aconteceram recentemente na votação na União Europeia com o Brexit. Então você tem grupos que atacam e estão a serviço de interesses eleitorais e econômicos muito fortes, e é um dos elementos a distorcer a democracia. Agora, o que houve foi um atraso, mas não houve violação da urna eleitoral. Então, a legitimidade do pleito está conservada. Agora, é óbvio que tão logo o presidente Trump tenha sido derrotado no colégio eleitoral e tenha sido derrotado no voto popular e se recusa a reconhecer a derrota, portanto, fazer a transmissão do poder de acordo com as regras da democracia, isso vai dar elemento aqui no Brasil para também falar da fraude, e aí... Isso dá margem a teorias conspiratórias. Né? Justamente, eu queria falar, as teorias conspiratórias, as fake news que vão pulular nas redes sociais. Então, vale ressaltar que é terrível para a democracia colocar em dúvida o processo eleitoral e democrático. Até hoje não foi colocado, provado, colocar publicamente nenhuma adulteração das urnas eletrônicas. E, nesse sentido, a própria posição do presidente, que reiteradamente coloca em dúvida as urnas eletrônicas, o presidente Bolsonaro foi eleito 30 anos, foi eleito com cédula de papel e foi eleito com urna. A última eleição dele, ele saiu vitorioso e colocou em dúvida o próprio pleito, mas nunca apresentou provas, e disse que tinha provas, mas nunca foram apresentadas. Então, é um desserviço à democracia e, claro, uma estratégia política também para 2022, caso saia derrotado das urnas, e olha, tá vendo, eu avisei desde lá de 2020 que haveria fraude. Então, assim, até o momento, houve atraso? Houve. É ruim para o Tribunal Superior Eleitoral? Claro que é ruim, mas se comparar ao que acontece nos Estados Unidos, esse atraso no Brasil é absolutamente ridículo em termos temporais. Nada, Não é nada, mas é óbvio que nós nos acostumamos a, em poucas horas, termos o resultado. Provavelmente vai ser corrigido, mas o mais grave disso tudo, Mauro, é o ataque coordenado de milhares de robôs que tentam desestabilizar, derrubar o servidor e atrapalhar a democracia. E isso é tão grave quanto, por exemplo, a inserção do crime organizado ou da milícia, que é um outro elemento a corroer as bases da democracia brasileira. 12h54, as perguntas da nossa audiência. Agora, bem brevemente, Coronel Roberto Alves, o Jorge Souza está no Facebook com a gente. Obrigado, Jorge. Ele pergunta por que tantos policiais têm se candidatado a cargos eletivos. Primeiro que o policial ficou tanto tempo, inclusive, desconsiderado como cidadão durante muito tempo, até para as pessoas saibam, o policial não podia votar, e isso é muito recente. Metade do século passado, o policial não votava. Então, a partir do momento que o policial se tornou cidadão, é um dos direitos ser candidato. E hoje, esses policiais se sentem cada vez mais cidadãos. Foi excluído durante muito tempo desse processo, hoje é um cidadão. E como cidadão, ele recorrentemente entende que ele faz parte do processo, é a pessoa mais próxima das comunidades, o policial está na linha de frente. Então, eu vejo como muito importante os policiais que estão na linha na ponta da linha, na realidade, conhecem todos os cenários, ser um profissional, uma pessoa que deve realmente cada vez mais participar desse processo. Bem brevemente, professor Miguel, Patrícia Oliveira com a gente no Instagram. Obrigado, Patrícia. Ela pergunta: os órgãos públicos podem ser responsabilizados por incentivar o convívio entre carros e bicicletas sem proporcionar as devidas condições para isso? Sim, eu entendo que sim. Eu acho que toda falha do Estado causando danos, ela não tendo uma prevenção dessas políticas públicas deixando a desejar, eu entendo que deverá ser responsabilizada sim. Rodrigo, Flávia da Pompeia pergunta, na sua avaliação, a mudança de 21 dos 55 vereadores de São Paulo, que ocorrerá após essa eleição, será uma mudança para melhor ou para pior? Flávia, obrigado pela pergunta. É impossível saber, porque eles vão iniciar o mandato e não dá para de antemão julgar. Aí é aquilo que a gente sempre na ciência diz, a gente tem que fazer julgamento de fato e não julgamento de valor. Então não dá para eu aqui valorativamente dizer se ele vai ser bom ou mal
vereador. A grande questão é que houve a mudança, de novo, as urnas trouxeram, a democracia está aqui viva e presente. Temos que aguardar, Flávia, para poder saber se eles vão desempenhar um bom papel ou não. E serão julgados quando se candidatarem à reeleição, por acaso, né? Se serão ou não reeleitos. Outra pergunta, Rodrigo, do seu Jaime do Jardim Bonfilholi, sempre com a gente aqui participando, mandando as suas questões. Ele pergunta se o PT for mais modesto e forme uma aliança com outros partidos, a frente de esquerda criada seria viável? Seu Jaime, obrigado também pela pergunta. Bom, o PT ele não costuma ser modesto, né? O PT tem uma característica que é ser hegemônico. O PT, eu costumo até às vezes comentar nas minhas aulas, nas minhas palestras, que o PT costuma ser aquele menino que desce para o play para jogar bola, ele leva a bola, ele sorteia o time. Se começa a perder, ele quer voltar para casa com a bola e quer desfazer o jogo. Então o PT ou é cabeça de chapa ou acaba não participando. E isso especialmente porque o Lula não permitiu que nenhuma liderança pudesse surgir no PT que fizesse frente a ele. Então, assim, se o PT, depois do que aconteceu com o Gilmar Tato, repensar a sua atuação, talvez fazendo uma autocrítica e tendo mais humildade, aí pode se prosperar. Mas aí você tem vários, tem Ciro, tem outros ali, mas o PT pode moderar e pode participar, mas não costuma ter essa humildade, não. Edgar Pérez com a gente no Facebook. Obrigado, Edgar. Pergunta, doutor Miguel, há décadas ouvimos todos afirmarem que a insegurança jurídica é um dos grandes entraves para os novos investimentos no Brasil. O que é preciso acontecer para mudar isso? Pergunta o Edgar Pérez. Doutor Miguel. Eu acho que uma reforma da nossa legislação ela se reveste de fundamental importância. Ela muda isso, mas principalmente também a prevenção. Você evitar que ocorra os delitos, as violações do nosso ordenamento jurídico. Prevenção e uma reforma profunda na nossa legislação vai realmente mudar esse cenário. Coronel Roberto Alves, Cláudia Beltrão, do Morumbi, pergunta, o programa Vizinhança Solitária criado pela PM tem funcionado? Poderia ser aperfeiçoado pela própria PM ou pela Prefeitura, segundo ela, para criar uma maior interação entre os vizinhos, para além da questão da segurança? A vizinhança solidária, né? É fundamental. Aliás, o processo de segurança começa na comunidade. É a comunidade consciente, a comunidade participativa que potencializa a segurança. O ser humano, a polícia militar, a segurança pública nunca será onipresente, onipotente. Conta especificamente com as comunidades. Quanto mais solidária a comunidade tiver, quanto mais informações a comunidade oferecer para o órgão público, mais ágil é a atuação policial, mais ágil é o retorno à resposta policial. Nós dependemos efetivamente da participação da população. Então, as comunidades solidárias têm aumentado em muito justamente a eficácia da atividade da segurança pública. Com monitoramento por câmeras, com participação efetiva, é a comunidade que conhece a sua realidade, é ela que percebe a suspeita. Quem está suspeito? A condição suspeita, não a pessoa, mas a condição, a presença de alguém que chama atenção e que possa acionar a polícia e ela pode realizar o seu trabalho. Eu espero que cada vez mais esse tipo de atuação seja proliferada e que essa unidade da polícia e comunidade esteja cada vez mais inserida no nosso dia a dia. Coronel Roberto Alves, sua palavra final, 5 segundos, nosso tempo já se esgotou. Então, um abraço a todos, muito obrigado novamente pela participação, a você, a Zenilda, a todos os convidados, o carinho da participação de todos, esperando aí, augurando que em breve estejamos novamente por aqui. Um abraço a todos. Doutor José Miguel, sua palavra, 5 segundos para a despedida. Muito obrigado, foi um prazer. Eu deixo um abraço enorme também ao Daniel, que já participei outras vezes, e aprendi muito com o Roberto e com o Rodrigo nessa tarde. E Rodrigo Prando, sua palavra final bem rapidinho. Como dos meus colegas, um agradecimento, bancada de alto nível, sua condução, a Zenildo, meu abraço a todos aqueles que nos acompanham. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala. O agradecimento a todos em nome da nossa equipe, o doutor José Miguel da Silva Júnior, advogado criminalista, o cientista político Rodrigo Prando e o coronel PM Roberto Alves dos Santos. Na mesa de som com a gente, o Sérgio Souza, também gerente técnico da Rádio Trianon. Apresentação minha, Mauro Frisman, pauta e redação Pedro Esquiavon. A Zenilda Salvato é a nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha é o nosso diretor-geral, e do outro lado, Gente que Fala, você, ouvinte e espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, 1h em ponto, tchau, até amanhã.